Bom, boa noite a todos. Todo mundo bem? A gente sempre pergunta, né, se a gente chegou feliz à casa espírita. A gente só tem que sair um pouquinho mais feliz, né? Porque a gente, quando entra na casa espírita, a gente recebe energia boa, a gente recebe bons conselhos, ao nosso lado, bons espíritos nos amparando, nos aconselhando, nos protegendo, curando. Então, a gente tem que sair sempre um pouquinho mais feliz, né? A gente, quando chega, fala, hoje eu consegui, né? Estou feliz porque eu estou aqui dedicando um tempinho da minha vida ao aprendizado, né? Da doutrina espírita. Isso é sempre muito bom. Bom, pessoal, vamos lá, então. Como eu vou tirar aqui, porque italiano não consegue ficar parado assim, não. Vocês podem ver que a gente projetou aqui que ele é o Francisco de Assis, né? Mas certa feita, ano passado, me convidaram para um simpósio, esses simpósios online, né? Lá no Rio de Janeiro, e por coincidência a casa espírita lá chamava Francisco de Assis também, né? Então, a minha era Francisco de Assis, a de lá era Francisco de Assis, e me passaram esse tema aqui, né? Que foi uma frase de Francisco de Assis. Quem és tu, docíssimo Deus meu, e quem sou eu, vilíssimo verme e teu inútil servo? É uma fala, né, de humildade, né, do Francisco de Assis. Ele era uma pessoa muito humilde, né? E eu assim, não sou palestrante filosófico, né? Muito menos religioso. Eu gosto muito de levar a doutrina espírita pela tradução do Kardec, né? Ciência filosófica de cunho religioso. E eu me vi apertado, né? Porque eu falei, nossa Senhora, né? Um tema desse, como é que eu vou fazer? Aí eu olhei de novo e falei, bom, tem duas perguntas, né? Quem sou eu e quem és tu, né? Está falando de Deus, né? Falei, bom, partindo desse princípio fica um pouco mais fácil, né? Porque comparar não dá, né? Comparar alguém com Deus, né? Mas aí eu falei, bom, tá bom. Então, nesse simpósio a gente desenvolveu o tema, né? Quem era o Francisco de Assis e quem era Deus, né? E aí vem a primeira pergunta, né, do Livro dos Espíritos, né? Que é Deus? E a gente procurou desenvolver isso. Então, nessas palestras mais curtas, a gente só ficou com a segunda parte, né? Que é Deus? E é facinho, né, a gente falar sobre o que é Deus, né? Bem fácil de entender, né? Fácil da gente compreender, mas não é não, né? É bem difícil, na verdade, né? Porque a gente não concebe, né, o Criador sem ter sido criado. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e a gente vai ver que quem vai ajudar a gente entender essa questão é a ciência, por incrível que pareça, mas é um postulado científico que nos traz um caminho do pensar a respeito de Deus. Vamos lá. Então, do Livro dos Espíritos, vem a primeira pergunta, né? Que é Deus? E eu fico imaginando Kardec, quando ele foi começar a escrever o livro, começar não, que ele já devia ter pesquisado muito, né? E ele falou, pô, qual vai ser a primeira pergunta, né? Porque a primeira pergunta é a primeira, né? De 1000 e tantas que ele escreveu, no primeiro momento 600 e pouco. E, obviamente, a curiosidade maior dele, certamente, foi a respeito de Deus, tanto que ficou a primeira pergunta, né? E eu tenho certeza que ele deve ter feito essa pergunta de 1000 maneiras diferentes para a espiritualidade, para chegar na resposta que ele chegou. Porque certamente ele não perguntou o que é Deus da primeira vez. Ele deve ter perguntado quem é Deus, né? Que seria o normal, principalmente para a época de Kardec, há tantos anos atrás, né? Sem qualquer compreensão de liga, vamos dizer, de religiosidade com ciência ou coisa do tipo, né? Então ele deve ter perguntado quem é Deus, aí falaram, ó, não é pessoa. Aí ele falou, então o que é Deus então? Ah, também não é coisa não. E, enfim, aí começou a complicar, bom, mas não é pessoa, não é coisa, não tem corpo, nunca foi pessoa, não tem matéria. Aí ele deve ter feito a pergunta, então como é que eu pergunto isso, né? Se eu não posso perguntar quem, nem o que, aí responderam, pergunta que é Deus que fica melhorzinho. Porque o que é Deus não nos remete a uma resposta nem de uma pessoa. Se a gente perguntasse quem, a gente teria que ter uma resposta alguém, né? Quem é aquela pessoa? Ah, aquela pessoa é o João,
Ou se eu pergunto o que, nos remete a algo, né? O que é Deus? É uma matéria, é um ser, é o universo, né, tudo que existe, enfim, seria material. Agora, que é Deus? Fica uma interrogação aberta, sem um direcionamento, vamos dizer assim, indutivo, né, da resposta, não é verdade? Que é Deus? Não, é uma pergunta que a gente faz sempre, né? Né? Eu pergunto o que ou quem normalmente, né? E a resposta veio assim, ó, a compilação das inúmeras respostas que ele deve ter recebido, né? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E essa resposta, ela é bastante limitante no sentido do entendimento. Porque a gente fala, a gente responde, primeira questão do Livro dos Espíritos, você já deve ter ouvido isso muitas vezes aqui na Casa Espírita, né? A pessoa fazer menção a isso. Mas quando a gente fala em inteligência suprema e causa primária, abre uma interrogação gigantesca na nossa cabeça, né? Como é que alguém que já não é alguém, que já não é quem a pergunta, pode ter a inteligência suprema sem ter tido professor, né? Como que alguém evoluiu sem ter tido um contexto evolutivo? Causa primária, ou seja, ele deu causa a tudo, mas ninguém o causou, né? Ninguém o criou, porque se ele é o criador, não pode ter alguém que tenha o criado, não é verdade? Então a resposta vem, mas na verdade é uma interrogação gigantesca que existe por trás dessa resposta. E a doutrina nos alerta, ela nos fala não só sobre isso, sobre essa questão que é extremamente complexa, mas sobre outros assuntos, assim como Jesus no tempo dele falou, olha, não tentem entender tudo que eu falo. No tempo certo eu mando o Consolador prometido que vai explicar tudo o que eu falei e muito mais. E vem a doutrina espírita já como ciência, com pesquisa científica por trás, o Kardec era um cientista, enfim, já é uma outra pegada, né? Jesus falava por parábolas, de formas simbólicas, né? Porque 2000 anos atrás, nós que vivíamos naquele tempo não tínhamos a menor condição de entender se Jesus falasse algo parecido como magnetismo, plano espiritual, diferentes tipos de matéria, né? Nem ciência existia no tempo de Jesus, quanto mais ele comentar algo que não fosse daquela forma ilustrada como ele fez. E aí, olha, a doutrina traz isso aqui que é importante a gente entender. A Trindade universal. Para que a gente fale de Deus, nós precisamos entender isso aqui. Trindade universal. Constitui o princípio de tudo o que existe. Então, a Trindade seria Deus, Espírito e Matéria. Deus como sendo único, diferente de Espírito e diferente de Matéria. O Espírito, o princípio inteligente, ou seja, aquilo que é inteligente na criação de Deus, que tem inteligência, que tem sentimento, que evolui ao longo do tempo. A matéria, o princípio material, e a ciência hoje já chega nesse ensinamento doutrinário, porque a ciência também afirma que a matéria é constituída, na verdade, de um único elemento, tudo que é material, né? No universo todo, seja a parede, a corpo, o sangue, tudo deriva de um único elemento primitivo. E só a microscopia e os instrumentos mais avançados no mundo conseguem chegar próximo dele, né? Hoje a ciência fala em bóson de Huygens, uma pequena partícula muito, muito, muito menor que o átomo, por exemplo, que eles já conseguiram detectar que existe, e eles acham que essa pequena partícula chamada bóson de Huygens é o que dá origem a todo o resto da matéria através de combinações em diferentes globos, sob diferentes pressões, temperaturas, né, situações das mais diversas, a matéria vai se modificando. Mas a doutrina em 1857 já falava que o fluido cósmico universal é essa matéria que ocupa todo o universo e que dá origem a tudo o que é material, né? Então,
E o Espírito, por que é único? Porque é o ser inteligente da criação. Dessa maneira, ele é único, né? Nós somos únicos perante o resto. Então, a gente tem matéria, tem seres inteligentes e tem Deus, como sendo coisas únicas na criação. Matéria, tudo deriva do fluido cósmico universal. O ser inteligente, que é o Espírito, porque tudo gira em torno desses seres inteligentes que dominam, que controlam todo o universo. E Deus, a causa incausada. Nós vamos ver uma frase aqui da Joana de Ângeles, né? E nós vamos ver como é que pode existir Deus se ele nunca foi Espírito, né? Porque se é diferente, não é igual, não é derivado de, né? Vamos ver isso aí. Existência de Deus. Então, a existência de Deus, ela é um de alguns princípios básicos da doutrina espírita. Nós temos alguns postulados da doutrina espírita que formam a base de tudo que a doutrina nos ensina. O que a doutrina nos ensina? Por que a doutrina é uma ciência que nós estudamos como uma ciência, ou deveríamos estudar como uma ciência, para que nós possamos usar esse conhecimento dessa ciência em nossas vidas. Não é sempre assim? Como é que um médico, né, sai operando alguém se ele não estuda muitos anos, né? Eu costumo dizer que se a pessoa, um estudante de medicina do primeiro ano, se você pegar, levar ele até um centro cirúrgico, der o bisturi na mão dele e falar, pode cortar e fazer a cirurgia, transplante de coração, ele vai tremer, desmaiar, né? Vai ter um negócio ali, óbvio que não vai fazer nada. Mas e se for depois da residência de cirurgia cardíaca? Ele vai estar feliz da vida, não vai? E vai fazer aquilo como parte da rotina dele, do trabalho dele. E será que a ciência espírita é diferente? Por que a doutrina espírita é uma ciência? Porque ela estuda uma parte da natureza. Qual parte da natureza que a medicina estuda? Não é o corpo humano? A maneira de mexer com o corpo humano, de entender suas reações, seus problemas, enfim. Ela estuda o corpo humano. Qual parte da natureza que a ciência espírita estuda? O plano espiritual. Ou será que o nosso lar é nada? Ou será que o umbral é nada? Ele não existe? Está lá. Rio Azul não existe? Não é água, porque se fosse água chovia, né? Ah, não é água, mas é rio? Então. Por isso tem que ter uma ciência para que a gente, estudando, a gente entenda a diferença do Rio Azul lá do nosso lar para o rio Amazonas, que está ali na Amazônia. Como pode ter rio lá e rio aqui? Como pode arrancar um coração do peito de uma pessoa e botar de novo depois, ou botar outro, e a pessoa sair viva? As duas perguntas parecem complicadas, mas quem estudou sabe responder, né? Então, para a gente entender uma parte da natureza, o seu funcionamento, como existe aquilo, como interage com a gente precisa basicamente fazer o quê? Pesquisar e estudar bastante. Sem estudo, a gente não entende. E se a gente não entende, se a gente não se convence de que aquilo funciona, o que acontece? A gente não coloca em prática. É por isso que a gente ficar assistindo palestra só não resolve muito. É muito bom, porque você toma um passo, porque você recebe um bom fluido. Será que eu me transformo de vez em quando assistindo uma palestra espírita? O conhecimento do aluno de medicina para fazer um transplante pode ser uma vez por semana? Ele ir lá na faculdade e assim mesmo assistir uma aula de cada matéria? Que hoje eu estou falando de Deus, semana que vem alguém vai falar de uma parábola, outra semana vão falar do Rio Azul lá do nosso lar. Isso traz um conhecimento seguro, isso nos completa para que a gente possa dizer assim, não, eu estudei e sei a doutrina espírita. Como é que eu aprendo a doutrina espírita? Estudando as obras de Kardec, né? Todas elas. Mas é estudando, que nem aluno de medicina estuda para fazer transplante de coração. Não é lendo.
livro, que nem a gente lê romance, né? Pode parecer assim, o Olavo, né? Mas é assim, ué, não é? Como é que como é que alguém usa um estudo da ciência e põe em prática na sua vida? O engenheiro, será que constrói um prédio se for do jeitão? Não, né? Tem que estudar muito, tem que testar, tem que experimentar, tem que trabalhar com aquilo, para que ele possa pôr em prática, para que ele possa usar na vida dele aquilo que ele sabe que vai funcionar, aquilo que ele sabe que é bom, que funciona, que ele vai ter um caminho melhor na vida dele usando aquilo. E a ciência espírita não é diferente. Então, a doutrina espírita, um dos princípios básicos da doutrina espírita é a existência de Deus. E nós vamos ver por quê. Por causa de um axioma científico. Olha que legal. Deus existe. Depois, a reencarnação. Esse é outro postulado doutrinário, né? Uma premissa doutrinária. Reencarnação. Nós reencarnamos, né? Nós encarnamos, bebezinho, assume um corpo de carne, esse corpo cresce, uma hora esse corpo para de funcionar e a gente abandona esse corpo, essa roupagem, né? Volta para o plano espiritual, depois retorna em outro momento. Isso é a reencarnação. Isso é um dos postulados. Imortalidade da alma. Somos imortais, né? A alma, o espírito, ele não morre nunca. Ele vai ser criado por Deus. Quem é Deus? Não sei. Que ele existe, eu vou tentar convencer vocês. Mas eu não sei quem é, nem de perto. Nós somos criados por alguém, por um criador, que não é alguém, que não é pessoa, né? Enfim, e evoluímos. O nosso princípio espiritual evolui no reino mineral e vegetal, o princípio inteligente evolui no reino animal, e depois, nós já com a individualidade estabelecida, nos evoluímos no reino hominal. Então, a partir da primeira reencarnação no reino nominal, a gente assume o controle da nossa vida. Mas somos imortais. O esquecimento temporário das vidas passadas. Essa é outra premissa básica da doutrina espírita. Tem uma história, todo mundo aqui leu o livro Nosso Lar? Ou pelo menos assistiu o filme, né? O filme não mostra muito. O livro conta essa história, né? Quando o André Luiz recebe a visita da mãe dele, lá que vem de planos superiores, né? No primeiro momento ele não podia vê-la, depois ela adensa o perispírito dela e consegue interagir com ele. Depois dos cumprimentos, dos abraços, ela fala, olha, eu estou planejando reencarnar. E ele fala, mas mãe, você não precisava mais reencarnar, por que você vai reencarnar, né? Passar perrengue lá de novo, você já passou desse ponto. Ela fala, não, eu preciso socorrer o seu pai. Aí, ele, e o pai, como é que tá? Fala, o pai está no umbral, sofrendo muito, com as duas amantes dele. Aí o André Luiz fala, meu Deus, né? Como assim, mãe? Ele tinha duas amantes quando a gente estava casado, quando a gente constituía a família. Ele se envolveu demais com essas pessoas. E quando desencarnaram, eles voltaram a se encontrar no umbral, numa região de muito sofrimento, e estão sofrendo muito nessa região até hoje. Os três juntos. Com muito sofrimento. E eu vou reencarnar para socorrer os três. Aí o André, né, fala, vixe, meu pai com duas amantes que te traiu a vida toda, como é que você vai socorrer os três? Recebendo as duas como filhas. E você vai me ajudar. E a sua irmã também. Vocês vão reencarnar de novo na família para me ajudar, que o negócio não vai ser fácil. Se a gente não esquece das vidas passadas, como que seria? Já pensou? Você receber como filha duas pessoas que foram amantes do seu marido. E o pai receber como filhas duas amantes. Fácil? Com esquecimento é possível. Qual que é a intenção? Trocar um sentimento ruim, uma energia ruim, por amor de pai e de mãe. Né? Então, o esquecimento das vidas passadas é importantíssimo. A comunicabilidade com os espíritos, o livro dos médiuns, né? A base da doutrina espírita. Então, esses são os postulados da doutrina espírita. Ó,
Isso é a doutrina espírita. É disso que fala a ciência espírita. Aqui não tem religião. Ó. Por que não tem religião? Porque qual é a nossa religião? A religião de quem é espírita. Nós somos o quê? Cristãos, não somos? Ou não? A gente precisa de religião? Não, a gente já tem uma. Né? Nossa religião é o cristianismo. É a palavra de Jesus. Ou não? Né? Então, doutrina espírita é religião? Não, nós já temos uma. Não precisamos de outra religião. A gente tem o Evangelho segundo o Espiritismo para atualizar em palavras atuais, de forma com que a gente entenda aquilo que Jesus falou. Né? Vamos lá. Aí pronto. Vamos ver se funciona agora aqui. O nosso querido amigo vai nos falar um pouquinho. Você viu se desligou? Logicamente pensaríamos que essa obra teria que ter vindo antes de O Livro dos Espíritos. Mas o objetivo dela não era por a codificação. O objetivo dela era lançar luz, era esclarecer as diversas dúvidas que pululavam agora nas sociedades do mundo a partir das leituras que foram feitas de O Livro dos Espíritos. Por isso, Allan Kardec apresenta o Espiritismo como uma tríade apoiada em 5 fundamentos, ou em 5 princípios, ou se quisermos, em 5 princípios fundamentais. É a tríade porque nos apresenta a vida cósmica, delineada pelos 3 pontos responsáveis pela existência do universo: Deus, Espírito e Matéria. Os princípios gerais do universo. E essa doutrina espírita, então, que prega para nós essa tríade, Deus, Espírito e Matéria, está assentada ou distribuída, ou apoiada ou alicerçada em 5 pontos, em 5 princípios, em 5 fundamentos, e o primeiro deles, naturalmente, é a existência de Deus. O Livro dos Espíritos é inaugurado com essa pergunta sobre Deus. O que é Deus? Allan Kardec tinha a percepção exata de que Deus não poderia e não deveria ser alguém. Tinha que ser algo. Tinha que ser algo fora de qualquer conjuntura corporal. Então ele indaga não a respeito de quem é Deus, já que até a chegada do Espiritismo, as teologias dominantes falavam que Deus era um velho, um macróbio, um ancião de barbas longas brancas, assentado em toda a eternidade num trono de paralisias, tendo à sua direita os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins, gozando o esplendor da vida celestial. E à sua esquerda os réprobos, os infernos, as genas, os satanases, e Deus compartilhando essa dupla tragédia. De um lado, os espíritos luminosos que não faziam nada a eternidade inteira. E do outro lado, aqueles que fizeram tanta tolice que não encontraram o coração do Pai disposto a perdoá-los e os condenou eternamente a uma geena abissal, a um inferno que, apesar de queimá-los, não os consumia jamais. Então Deus era um sádico e ao mesmo tempo um masoquista, porque ter criado aqueles seres infelizes da sua esquerda
de termos visto chafurdar-se para as ações infernais, satânicas, demoníacas, era uma falha dele, o Criador. E ao mesmo tempo era tragédia, porque os anjos, arcanjos, serafins e querubins passariam a eternidade inteira tocando flauta e comendo frutos. E Deus, preguiçosamente, assentado entre essas duas realidades infelizes. Era uma negação do que ensinara Jesus, quando nos disse: meu Pai trabalha sempre, eu trabalho também. A teologia dogmática para agradar aos senhores feudais, para agradar aos nobres, passou a afirmar que trabalho era coisa para escravos, para gente dominada, para gentalha, para o rebotado social. Então os nobres não trabalhavam, porque isso era coisa para o poviléu. Vejamos que começam as distorções entre a interpretação espírita, que nos traz a lei do trabalho como lei divina, e as ideias teológicas e teocráticas que afirmavam que o trabalho era coisa para gente menor. A primeira questão de o livro dos Espíritos, portanto, nos fala de Deus. A existência de Deus é o fundamento de todos os demais fundamentos. Se o Espiritismo parasse aí, teria na ideia de Deus todos os seus fundamentos implícitos. Porque fora de Deus, nada. Fora de Deus, coisa nenhuma. E desse modo, o Espiritismo nos veio apresentar uma ideia de Deus capaz de atender às ansiedades de todas as religiões e de todas as ciências. Uma vez que todas as religiões se referem a Deus como Criador do universo. O Espiritismo também. Apenas para atender à lógica da filosofia espírita, o Criador do universo teria que ser um Criador não criado. E aí, ficou fácil ou difícil? Ajudou ou complicou, né? Ele fala muito bem, coloca as ideias com muita clareza, né? Mas continuou o problema, né? O Criador não criado. E vamos ver como é que a gente sai disso, né? Causa incausada de toda a criação, olha, a Joana de Ângeles fala, né? Causa incausada. Não ajuda muito também, né? Causa, mas incausada. Então, deixa eu ver aqui que mudou sozinho. Fala que é o obsessor. Quando muda sozinho assim é... Questão 4. Onde se pode encontrar aí Kardec, depois dessa explicação que a espiritualidade dá para ele obviamente ficou perdidinho, né? E logo na questão 4, logo em seguida da primeira, ele pergunta: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E aí vem a seguinte resposta: ó. Num axioma que aplicais às vossas ciências. Então, a ciência nos fala que não há efeito sem causa. Efeito tem que ter uma causa. Procurai a causa de tudo o que é obra do homem, e a vossa razão procurai a causa de tudo o que não é obra do homem. Agora, se todo efeito tem que ter causa, e o homem não fez, como é que fica isso? Quem que fez? A pergunta é essa, né? Obra do homem, vossa razão responderá. Traduzindo isso, o que a ciência postula? Que para todo efeito inteligente, tem uma causa inteligente por trás. Então, uma filmadora, um microfone, uma roupa, um óculos, uma cadeira,
não é um efeito inteligente? A gente pode conceber que um efeito inteligente ele foi gerado ao acaso? Aconteceu, né? A cadeira não tinha nada, no outro dia brotou ali a cadeira. Não existe isso. Isso é um axioma científico. Para todo efeito inteligente tem que haver o quê? Uma causa inteligente por trás. Muito bem, isso a ciência entende e postula. Muitas coisas que são descobertas, né? A gente vai falar um pouquinho disso. Se é efeito inteligente, ela fala, não, então não foi acaso. Alguma coisa, alguém criou aquilo ali, porque tem que ter uma causa inteligente. Vamos lá. Aí aparece um cientista, que muitos falam que foi o maior cientista de todos os tempos, rivalizando com Einstein, nesse padrão assim, né, que foi o Isaac Newton. E o Isaac Newton tinha algo parecido com isso. Isso aqui não é do Isaac Newton, eu peguei na internet isso aqui. Isso aqui é uma maquete do Sistema Solar. Só que o Newton, ele pegou e fez uma maquete numa sala grande da universidade que ele dava aula, em verdadeira grandeza do Sistema Solar. Então, ele pôs o Sol de um tamanho proporcional e pôs todos os planetas dentro da sua órbita, dentro da distância proporcional do Sol, as luas, tudo, com arame, né? Assim, em volta da bola do Sol. Só que ficou um negócio lindo, né? Quem fez foi um artesão fantástico sob a orientação do Newton. E ficou um negócio maravilhoso. E o Newton tinha um amigo, cientista também, do nível do Newton, que era ateu, que não acreditava em Deus. E o Newton muito religioso, ele era uma pessoa religiosa, acreditava em Deus, enfim. Então, esse amigo visitando o Newton, viu aquela maquete fantástica e queria uma igual na outra universidade. Então perguntou para o Newton, Newton, pelo amor de Deus, quem que fez? Eu quero uma dessa igual, né? Para pôr lá, para ser fantástico, para a gente ensinar, mostrar, tal. E aí o Newton aproveitou a situação e falou, não, mas ninguém fez, não. Aí o rapaz, né, como assim ninguém fez? Não, a gente ia reformar aqui essa sala, tinha madeira, tinta, uns arames aí, e no outro dia brotou isso aí. Né? No outro dia estava pronto isso aí. Isso aí foi feito ao acaso. Deve ter batido um vento aí, movimentou esse troço, ficou desse jeito. E a pessoa, obviamente, começou, né? Ô, Newton, para de falar bobagem, né? Que papo é esse? Eu quero saber quem que fez. Eu sei que você que planejou, mas quem que fez? E foi aquela conversa, o Newton cozinhando essa pessoa e coisa e tal, né? E chegou um ponto quando o Newton falou, tá bom, então você está me garantindo, como um cientista brilhante que você é, que essa maquete, de forma nenhuma, poderia ter sido criada, se não por um ser inteligente, muito inteligente. E o rapaz falou, obviamente, né? Uma maquete dessa jamais poderia ser criada sem uma pessoa muito inteligente por trás que a criou. E aí o Newton falou, então tá, e você é ateu, você não acredita em Deus, né? Falou, não acredito em Deus. Tá bom. E você me garante que a maquete tem que ter por trás um ser inteligente? Muito inteligente. Ele falou, e o sistema solar real? Ele virou para o cara e fez essa pergunta. E o sistema solar real? Como que é? Aí a pessoa olhou para ele e falou assim, como assim o sistema solar? Essa é uma maquete do sistema solar. E o sistema solar real? Planetas, uma estrela, tudo girando sincronizado, que nem eu fiz aqui na maquete, só que real. A Terra do tamanho da Terra, infinitamente menor que o Sol, a Terra girando em torno de si, os planetas girando em torno do Sol, o sistema solar girando em torno da galáxia, tudo cronometrado, tudo extremamente balanceado para que exista vida no planeta Terra. É um efeito inteligente ou não? E o cientista não teve como dizer que não, né? Falou, óbvio que é, bom, extremamente, né? Então tá. E não tem que ter um criador inteligente? E ele tinha todas as dúvidas do mundo, aquele cientista, por conta da história que a igreja contava, né? Criou em 7 dias e não sei o quê, era um senhor que nem falou, nosso amigo, né? Era um barbudinho sentado num trono e criou, e tinha aquela figura humana. E a ciência daquela época já reprovava esse conceito. Mas aí o Newton usou esse
Quer dizer que uma maquete tem que ter um ser muito inteligente. E o real? Então, o ser inteligente por trás da criação do sistema solar, do universo, da galáxia, é Deus. Tem que existir. Virou para ele, ou não? Aí ele falou, né? Se é assim, é. Vamos lá. Deus existe? Olha o que ele fala. Ora, eu não sou capaz de convencê-lo de que este mero brinquedo existe sem um projetista e fabricador. Ainda assim, você professa crer que o maravilhoso original, do qual eu grosseiramente copiei e imitei um aspecto do projeto, veio a existir sem ter projetista, sistema solar, né? E sem ter fabricador. Agora, diga-me por qual tipo de raciocínio você chega a uma conclusão tão absurda. O Newton falando para o cientista. E aí, como é que responde? Eu não sei se eu vou lembrar os números exatamente, mas a Terra gira em torno do seu eixo a 107 mil quilômetros por segundo. Pensa bem. Acho que é 1.700 quilômetros por segundo. A Terra gira em torno do seu eixo a 1.700 quilômetros por segundo. Pensa a velocidade disso. E a Terra, né, gira em torno do Sol. Qual o tempo que demora para a Terra girar em torno do Sol? A Terra como planeta, né? Não demora um ano? O que é um ano? É o tempo que a Terra demora para girar em torno do Sol. Então, a Terra gira em torno de si, pensa um planeta do tamanho da Terra girando assim, ó. E ela girando assim em torno do Sol depois de um ano. E sabe quanto que atrasa por ano? Alguns minutos só, de um ano para o outro. O ano bissexto é isso, né? Atrasa 2 dias a cada 4 anos. A gente está falando de um planeta do tamanho da Terra girando a milhares de quilômetros em torno do seu eixo e girando a 100 e poucos mil quilômetros por hora em torno do Sol. E o sistema solar gira em torno da galáxia, todos os planetas, tudo, Júpiter, Saturno, isso gira em torno do centro da galáxia, da Via Láctea, e a Via Láctea gira em torno de um conglomerado de galáxias, tudo cronometrado para que nada aconteça, para que a vida exista no planeta Terra, para que a gente esteja aqui hoje conversando. Será que isso é um efeito inteligente? Como não, né? Como não ser inteligente? Se a Terra tivesse, gente, 2 quilômetros a mais de atmosfera, e ela tem 100 quilômetros, não existiria vida no planeta. 2 quilômetros a mais de atmosfera. Se tivesse 1 ou 2 metros a mais de água, mar, 1 ou 2 metros, se tivesse caído um pouco mais de meteoro de água, parece que foi assim que a água chegou no planeta, não existiria vida. Se a temperatura fosse um pouquinho mais perto do Sol, não existiria vida. Se fosse um pouquinho mais longe do Sol, não existiria vida. Ou seria muito quente, então é do tamanho certo, na medida certa, com a água certa, com os minerais certos, criada a partir de uma bola incandescente de material interestelar. Que Jesus, o nosso Jesus, aglomerou, juntou isso há 4,5 bilhões de anos atrás, para que ela tivesse a massa certa, o tamanho certo, quantidade de água certa, para que há 4,5 bilhões de anos depois a gente estivesse aqui estudando a doutrina espírita. Será que não tem um ser inteligente por trás disso? Será que foi ao acaso? Bom, vamos lá. Olha aí, ó. Olha o tamanho do Sol em relação aos planetas. Isso é real. Olha a Terra aqui, ó. Marte, né? Olha a Terra. O terceiro planetinha aqui é a Terra. Olha o tamanho da Terra perto de Júpiter, que é o grande protetor da Terra. Por que não bate meteoro na Terra, não estraga a Terra toda? A gente não morreu já há muito tempo. Porque esse grandão aqui, puxa tudo para ele. Ó. Ele é pertinho da Terra. Ó. Então cai tudo lá, porque a atração gravitacional dele é muito grande. Então ele é um escudo fantástico para o planeta. Se ele não tivesse aqui, a gente não existia. E se ele não fosse desse tamanho, a gente não existia. Olha o tamanho do Sol. Ó. A Terra gira em torno do Sol, gira em torno dela mesma.
O Steve Hawking, ele era ateu até um ponto da vida dele. Esse é considerado o maior cientista da atualidade, já desencarnou. É um gênio, né? Americano. E ele ficou tetraplégico, assim, vocês conhecem, vocês já ouviram falar? Ele só conversava, entre aspas, né, com o olho, assim, ele tinha um computador acoplado no cérebro dele, que ele conseguia escrever sem ler, sem nada. Ele é um gênio. E ele, depois de um tempo da vida dele, já nessa condição, ele escreve isso aqui, ó. É difícil discutir o início do universo sem mencionar o conceito de Deus. Meu trabalho sobre a origem do universo está na fronteira entre a ciência e a religião, mas tento permanecer no lado científico da fronteira. É bem possível que Deus haja de formas que não podem ser descritas por leis científicas, mas nesse caso seria necessário seguir por crenças pessoais. O maior cientista chegou a um ponto de tanto ele pesquisar a origem do universo, ele falou, ao acaso não foi, então tem que ter um Deus. Aí ele escreveu isso aqui. Esse aqui é outro, ó, cientista Navarro, né? Cientista de Harvard, não Navarro. Ele é um cientista também o Dr. Willie Sun, extremamente daquela universidade americana, né? Diz que a matemática prova a existência de Deus. Dr. Willie Sun, astrofísico ligado a Harvard, afirmou em rede nacional que uma fórmula matemática pode comprovar que o universo tem origem consciente e inteligente. Ele cita a equação de Paul Dirac, de 1928, que previu a aritmética e unificou a física quântica com a teoria da relatividade. Dirac defendia que as leis da natureza são tão belas e complexas que só poderiam ter sido criadas por uma inteligência superior, que ele chamava de um matemático extraordinário. Outros cientistas concordam, portanto, apontando que leis como gravidade e massa de partículas são tão precisamente ajustadas que qualquer pequena alteração tornaria a vida impossível. O que para muitos é sinal claro de uma força superior que coordena o universo com intenção e consciência. Allan Kardec afirma que a ciência deve conversar, né, com a espiritualidade e, da mesma forma, a religião deve levar em conta as leis materiais. Como essas áreas se afastaram, surgiu a necessidade de algo que as unisse. E esse elo está no Espiritismo, que revela as leis que regem todo o mundo espiritual e sua conexão com o mundo físico, tão imutáveis quanto as leis da matéria. Fiel à busca pela verdade, Kardec adotou uma postura de estudo, questionamento e raciocínio, defendendo que ciência e espiritismo se complementam, né? E são essenciais para o progresso humano. José Herculano Pires, destacado por Emmanuel como o metro que melhor mediu Kardec, reforma que, ao unir razão e fé, ciência e religião, o Espiritismo se torna uma verdadeira síntese do conhecimento. Quando a gente fala que o Espiritismo só vai nos convencer de que ele é verdadeiro e que ele serve para as nossas vidas como um caminho diferente, talvez daqueles que a gente já adotou em outros momentos da nossa evolução e que provavelmente não deram tão certo, se a gente estudar a doutrina espírita com esse olhar, é o que eles chamam de fé raciocinada, pensando, estudando, olhando para o espiritismo como ciência e não como religião dogmática, né? A gente tem que entender isso porque é uma parte da natureza. Para a gente usar e aplicar em nossas vidas, tem que haver o convencimento de que aquilo funciona. Se você não procura ver Deus em todas as partes, em parte alguma o encontrará. Aí, falei para ele que nós estamos fazendo um salão novo, né? Lá no nosso centro, vai ser até grandinho assim, e eu queria pôr Deus na frente, aqui assim, Kardec e Jesus numa parede lateral. Aí eu falei, nossa, como é que eu vou pôr Deus na frente, né? É uma ideia que surgiu, né? Falei, óbvio que é Deus, né? Se é o universo, Deus não é
a matéria, não é o passarinho, não é a nuvem, mas ele deu origem. Então a gente está optando talvez por botar duas imagens da natureza ou do universo na frente, representando a obra de Deus, né? O chefe, que é Jesus, e Kardec, o codificador da doutrina, como um resumo daqueles que a gente segue, né, na casa espírita. Efeito inteligente, tem que haver o quê? Uma causa inteligente. Daqui a gente tira que Deus existe. Conseguimos entender isso? Tem que existir alguma coisa que criou isso, que coordenou. Até cientistas, né? Os melhores cientistas do mundo reconhecem que a causa tem que ser inteligente. A gente consegue entender que essa causa, se a gente chamar de Deus, a gente está caminhando bem? Que a doutrina fala que tem coisa que não adianta a gente querer entender, porque a nossa inteligência ainda não permite o entendimento. É que nem eu falar que vamos visitar a galáxia mais próxima a nós. Quanto fica? O tamanho da nossa galáxia, para a gente sair dela, é de 107 mil anos-luz. Da nossa Via Láctea. A gente tem que viajar 107 mil anos a velocidade da luz para a gente atravessar a nossa galáxia. Ou seja, está muito longe ainda, né? A gente não tem nem ideia de como é que um dia a humanidade vai conseguir visitar outras galáxias, outros lugares. Nem ideia. Aí quem criou isso tudo? Será que a gente já tem condição de entender? Facinho? Não é, né? Então, a gente reconhecendo que existe, eu acho que já está fantástico, né? Existe o Criador. Só não sei que jeito que é isso aí, mas existe. Então, olha, essa é a obra, né, da natureza. Essa é a obra desse Criador. Assim como aquela maquete foi a obra do Newton, né? Se isso não for efeito inteligente, né, o que seria? Então, para esse efeito inteligente, tem que haver o quê? Uma causa inteligente. Quem é essa causa inteligente? Deus. Pronto, para por aí. Porque para frente disso a gente não vai. Não com fé raciocinada, né? Senão vira dogma. Autógrafo de Deus. Dá uma acionada de novo, por gentileza. No meio. Só isso. Autógrafo de Deus. Autógrafo é a assinatura original de próprio punho do autor de uma obra. Quem escreve em livro define-se por uma forma de escrever. Naturalmente coloca seu nome na obra, mas identifica-se pelo estilo e a forma com que desenvolve seu pensamento. Assim, cada artista tem sua maneira peculiar de se identificar no seu trabalho. É assim que ele, Deus, é conhecido, é assim que ele é conhecido e admiradas as suas produções através dos tempos. Quando nossos olhos se extasiam ante a prodigalidade da natureza, quando nossos ouvidos se deliciam com os sons dos rios cantantes, com o murmúrio da fonte minúscula, com as águas que descem pelas encostas, despejando-se ruidosamente de alturas, quando o vento flauteia uma canção entre os ramos ou agita com violência o arvoredo, quando o sol se pinta de ouro e tudo enche de luz por onde se espraia, quando o céu se faz de tonalidades mil, indefiníveis, num amanhecer indescritível, quando tudo isso acontece todo dia, a cada dia procuramos o autor e a assinatura. O inacreditável do grandioso e das coisas minúsculas, tudo obedecendo a idêntico esmero, diz-nos da qualidade do artista. A diversidade de tons, de sons, nos fala de um alguém superlativamente criativo, pois que há bilhões de anos não reprisa um pôr do sol, nem o cristal de uma gota de orvalho, nem a combinação de gorjeios, né, de passarada.
Cada dia tudo diferente. O sol retorna, as nuvens se espreguiçam, a pradaria se estende, alongando sua colcha de retalhos de cores diversas. Bordadas cá e lá de flores miúdas, mas nada é igual. Este artista inigualável assina a delicadeza das manhãs com o pincel da madrugada. Podemos descobrir seu autógrafo na tela do firmamento, no brilho das estrelas. É tão grande que a tela onde cria suas maravilhas vive em expansão. Mas onde este artista coloca a sua mais essencial assinatura é na essência de cada um dos filhos que criou. Ele está em cada um de nós e se chama imortalidade. Pense nisso. Você é o mais especial autógrafo de Deus. E aí? Né? Então, quando perguntarem, você acredita em Deus? Você fala, acredito na existência de Deus. Aí a pessoa vai falar, então me explica que eu não acredito. Aí você tem que falar, você tem um tempinho? Né? Senta aqui e vamos conversar que tem um caminho de entendimento para isso. Né? Tem um caminho de aceitação da existência de Deus. Não o pleno entendimento do que seja Deus, né? Mas uma clara convicção de que existe. E já é um bom começo, né? Para que a gente fique firme na nossa crença, vamos dizer assim, né? Para que a nossa crença não seja aquela crença que vem de dogma, né? Existe e acabou. Não é assim. A doutrina espírita não é assim. Para tudo tem uma explicação muito razoável. Foi para isso que Jesus, através de Kardec, nos trouxe a doutrina espírita. Para que a gente deixasse de acreditar em dogmas e estudasse uma ciência para compreender o funcionamento do plano espiritual e como ele se relaciona conosco. Beleza, pessoal? Alguma coisa? Não? Tudo bem? Então, muito obrigado, viu, pela oportunidade, por estar com vocês. Muito obrigado. Obrigado.